Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha da Escola Municipal Nova Conquista, Parque Tremendão, Goiânia, Goiás. Tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui mais um dia, mais uma manhãzinha. Pra quê, povão? Pra gente poder trabalhar junto, né? Sol tá pegando forte aqui, galera, pelas nossas acomodações, mas estamos tudo sob controle, com abaixo da graça e da bênção do nosso Deus. Não sei se assim fica bom. Talvez melhore. Aí. Vamos lá, tentar pegar aqui, povão. A gente sofre o confessor, mas bora lá. Hoje, nossa 18ª semana de trabalho, segunda aulinha, aula de matemática, turminha aí, nono ano, professor Márcio Rezende, para falar daquela mais bela, mais amada, desejada de todas as matérias, a nossa querida matemática mortífera. É nóis. Brincadeirinhas à parte. Nós vamos falar hoje sobre o gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Esse conteúdo tá lá na página 159 a 161 do livro de vocês, beleza? A aula passada a gente falou de função do segundo grau, vimos o que é o coeficiente A, B e C, lembrou disso? Vimos também duas coisas, segunda coisa importante foi calcular o valor da função no ponto, beleza? Hoje nós vamos ver o gráfico, e para fazer o gráfico nós vamos estabelecer uma receitinha, tá bom? Receitinha. Como que é o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Primeira coisa, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Certo? Como que a gente sabe que é uma parábola? Tem como demonstrar isso? Tem como provar. Foge totalmente ao escopo do nosso curso aqui, não é isso que a gente quer não, tá? Encheu o saco de vocês, com os trem difícil, complicado. Não. Por isso que eu quero falar. Tem um gráfico, o gráfico dela é uma parábola, beleza? É tranquilo. E como que é uma parábola? Olha só, uma parábola é um gráfico, vai ser mais ou menos assim, ó. Nós temos o plano cartesiano, eixo X na horizontal, eixo Y na vertical. O que vai ser uma parábola aqui para nós? Vão ter 6 tipos de parábolas, tá? Você pode ter uma parábola que está voltada para cima e tem duas raízes, 2 pontos onde ela toca o X. Ela pode estar voltada para cima e ter apenas uma raiz. Vou colocar de uma raiz de azul. Indica que ela só tem uma raiz. Se ela só tem uma raiz, o delta é igual a zero, né? Se ela tem duas raízes, o delta é maior que zero. Tá? Ou ela pode ter nenhuma raiz, vou colocar de vermelho. Ela não toca o eixo X em nenhum momento. Certo? Nesse caso, o delta é negativo, ela não tem nenhuma raiz. Delta é menor que zero. Certo? Ela pode estar voltada para cima, em todo caso que ela está voltada para cima, o A é positivo. Se o A é positivo, ela está para cima. Em um desses 3 casos. Outro caso... Opa... menor que zero. Se o delta é positivo, ela tem duas raízes. Ela é assim, ó.
ou o delta é igual a zero, ela tem só uma raiz. Ou o delta é negativo e ela não tem nenhuma raiz. Essencialmente, são esses os 6 tipos de parábola que a gente vai ter. Ou ela está para cima ou ela está para baixo. O que que determina isso? O coeficiente A. Se o A é positivo, ela está para cima. Se o A é negativo, ela está para baixo. Que indica se ela vai ter duas raízes, o delta. Se o delta é maior que zero, lembra do discriminante, a aula que a gente teve? Lembra que a gente falou lá com a equação de segundo grau, delta vai ter duas raízes, uma ou nenhuma? Aqui a importância, ó, no gráfico. Se tem duas raízes, ela toca duas vezes o eixo x, ó. Duas vezes ela toca o eixo x se ela tem duas raízes. Se ela só tem uma raiz e o delta é zero, ele só toca um ponto, ó, só aqui. Claro que pode ser qualquer lugar aqui, né? É só um exemplo. Se ela é negativa, ela não toca em nenhum lugar o eixo x. Ela tá ou toda para cima do eixo x ou toda para baixo. Beleza? Bom, dito isso, nós vamos então aprender como construir isso, tá bom? Então vamos para a nossa receitinha. Nós vamos ter alguns passos então, certo? Primeiro passo. Identificar os coeficientes A, B e C. Depois que eu identifiquei os coeficientes A, B e C, o que que eu vou fazer? Simples. Vou observar. Observar o valor de A. Só existe duas possibilidades, certo? Ou A é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Se ele é positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima. Certo? Então ela está para cima. Esses três primeiros casos aqui, com cavidade para cima quando A é maior que zero. Ok? Segundo caso, quando A é menor que zero. Se ele é menor que zero, então ele é negativo. Se ele é negativo, a concavidade da parábola é para baixo.
certo? Então, identifiquei o valor de A, B e C, primeiro passo. Segundo, olha o A, é positivo, eu sei que está para cima, é negativo, eu sei que está para baixo. Terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Calcular o valor do delta. Para a gente não esquecer. B ao quadrado menos 4 AC. Certo? E aí nós temos três possibilidades para o delta. Ou positivo, ou negativo, ou nulo. Quando o delta é negativo, é menor que zero, a parábola não toca o eixo X. Ou seja, ou ela está toda acima do eixo X ou ela está toda para baixo. Certo? Segundo caso do delta. Quando o delta é igual a zero. Quando o delta é zero, ele é nulo, né? Nesse caso, o que acontece com a parábola? A parábola toca em um ponto no eixo X. E esse ponto já vai coincidir com o vértice da parábola, tá? E o terceiro caso é quando o delta é positivo, quando ele é maior que zero. Quando isso acontece, a parábola toca o eixo X em dois pontos. Beleza? Então em dois pontos ela vai tocar. Então, primeiro passo, identifica o A, B e C. Segundo, vejo se é positivo, ela está para cima, se é negativa, está para baixo. Terceiro, vejo, calculo o delta. Se o delta é positivo, ela toca o eixo X em dois pontos. Se é igual a zero, toca em um ponto. Se é negativo, não toca em nenhum ponto. Ok? Agora, onde que ela vai tocar? Nos leva ao quarto ponto. Calcular as raízes x', x duas linhas. Calcular os zeros da função.
O que é o zero da função? É o ponto que o x anula a função, torna ela igual a zero. Tá? Trocando em miúdos, eu quero saber quem é o x' e o x duas linhas. Esses valores, quando existirem, então esses valores, quando existirem, serão os pontos que a parábola tocará o eixo x. O delta me fala se. Se ela toca ou não. Se ela toca em um ou dois pontos. O delta me fala isso. X' em x duas linhas fala onde ela vai tocar aqui e aqui. Ela precisa para mim, tá bom? Esse valor serão os pontos que a parábola tocará o eixo x. Certo? Então esse foi o quarto ponto. Quinto ponto, esse é novo, esse a gente ainda não sabe, vamos aprender a partir da aula de hoje, que é determinar o vértice. Determinar o vértice da parábola. O que é o vértice? É o ponto onde ela deixa de crescer e passa a decrescer. Ele é o ponto em que a parábola muda sua concavidade, tá? Ou seja, ela estava subindo, ela passa a descer. Ou ela estava descendo e passa a subir. Ok? Existe um ponto, olha aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, onde ela estava crescendo, estava subindo, passou a descer, é o vértice. Esse ponto, ó, ela estava descendo, ela passou a subir. Esse ponto é o vértice, ó. Ela desceu até aqui, daqui para cá ela subiu. Meu desenho tá lindo, né, gente? Mas esse é o vértice, onde ela deixa, ela muda a sua, nós chamamos de concavidade, tá? Então, onde ela muda seu crescimento, vamos dizer assim. Agora, como que eu calculo esse vértice? Esse vértice ele é conhecido como ponto de mínimo ou ponto de máximo. Ele vai ser um ponto de mínimo. O que é um ponto de mínimo? Menor valor que a função assume. Ele vai ser o menor valor da função. Quando que isso acontece? Quando A é negativo. Quando A é menor que zero. Quando A é menor que zero, ele é... Opa, ele está para baixo, vai ser o... Quando A é menor que zero, desculpa.
Quando o A é positivo, quando ele é maior que zero, a parábola está voltada para cima. Ela tem um menor valor, que a gente chama de ponto imune. Como que eu calculo? Esse vértice ele tem duas coordenadas. Vértice, ele tem uma coordenada x e ele tem a coordenada y. Existe uma fórmula para cada um deles. X do vértice é menos o delta, menos o b dividido por 2 vezes a. Esse é o x do vértice. O y do vértice é menos o delta dividido por 4 vezes o a. Então, essas duas fórmulas são novas para nós. Vamos ver como é que elas se aplicam nas próximas aulas. Beleza? Então, ela vai ser um ponto mínimo com esse vértice. Ou vai ser um ponto de máximo. Ou seja, o maior valor que ela vai assumir. Muitos problemas vão falar qual o ponto de mínimo da função, qual o ponto de máximo da função. Ponto de máximo. Agora sim, quando A é negativo, quando A é menor que zero, né? Porque se for negativa, a parábola está para baixo. Então ela tem um maior valor. O maior número dela está aqui. Essa é tudo menor que ele. Tá bom? Fórmula a mesma. Tem um ponto V que tem coordenada x e y. O x do vértice é o mesmo. Não importa se o A é positivo ou negativo, a fórmula é a mesma. Certo? Bom, resumindo, Bagnete, o que a gente tem? Expliquei com detalhes lá em cima. Se a gente for resumir aqui, primeiro passo, identificar os coeficientes. Primeiro passo, identificar o A, o B e o C. Segundo passo, verificar o A. Se ele for positivo, a gente sabe que a parábola está para cima. Se ele for negativo, ela está para baixo. Terceiro, calcular o delta. Pelo delta, a gente sabe quantas raízes a equação vai ter. Quarto, calcular x' em x duas linhas. Quinto e último, calcular o vértice. Galera, a receitinha tá aí. O que que acontece? Se eu for fazer um exemplo agora, vai gastar muito tempo porque vai dar umas continhas legais. Então vamos fazer o seguinte. A gente encerra a aula de hoje por aqui. Falamos toda a receitinha de como construir o gráfico. Próxima aula a gente executa isso, pode ser? Para casa vai ficar a página 161, exercício 1, 2 e 5.
161. Exercícios 1, 2 e 5. Beleza, galerinha? Façam eles aí e eu vou corrigir nas próximas aulas, beleza? Para concluir a semana. Aquele abraço, professor Márcio, no coração de vocês. Valeu, meu povo!